Sejam bem-vindos novamente. Vamos para o terceiro vídeo dessa sequência em que a gente está apresentando o conteúdo sobre bases de pilares, né? Placas de base. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. O microfone fica longe. Bom, então nessa terceira sequência nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento estrutural das placas de base frente a ações de compressão, esforços axiais de compressão, sejam eles aplicados de maneira centrada, certo? Ou seja, passando ali no centro de gravidade do perfil e consequentemente também no centro de gravidade da placa de base, ou seja o pilar sujeito a uma flexão composta reta, né? Ou até mesmo uma flexão composta oblíqua. Na verdade, nas aulas que eu vou abordar com vocês aqui, a gente só trata da flexão composta reta. A gente não vai apresentar nenhum exemplo de flexão composta oblíqua, certo? Então, numa peça solicitada axialmente, né? Imagina que você tem um pilar aqui, deixa eu pegar a caneta. Você tem um pilar aqui sujeito a um esforço axial de compressão, tá certo? Ao você comprimir o pilar e consequentemente comprimir a placa de base contra o concreto, surgem na base ali na face inferior da placa de base tensões que a gente considera que são uniformemente distribuídas. Na verdade não são uniformemente distribuídas porque a placa não é a placa de base, ela não é infinitamente rígida, ela sofre deformações, então tem alguns pontos da placa de base, os pontos mais rígidos, têm tensões normais maiores e os pontos mais flexíveis têm tensões normais menores. Só que de maneira geral, de maneira simplificada, a gente considera que as tensões normais na placa de base podem ser admitidas uniformemente distribuídas, tá certo? E aí, se eu tenho o esforço axial no pilar e eu sei as dimensões da placa de base em planta, a placa de base tem a dimensão H, PB, né, de comprimento, e BPB de largura, né, BPB de largura. Então essas tensões normais que atuam na base da placa de base, essas tensões seriam então calculadas facilmente, se a gente admitir que elas são uniformemente distribuídas, pegando aqui o esforço de cálculo, o esforço axial, né, de cálculo, eu vou chamar de NSD, tá certo? No caso aqui ele é de compressão, posso botar uma vírgula aqui para simbolizar que ele é de compressão, tá certo? E dividir pela área da placa de base, o BPB vezes o HPB, tá? Se esse esforço de compressão, se essa carga for relativamente pequena, essas tensões aqui também serão significativamente pequenas. E aí a ideia é que a gente não quer, para o estado limite último, que o concreto sofra esmagamento. Então, a gente, para atender o estado limite último num pilar que recebe apenas uma carga vertical, ou seja, que ele não está sujeito a momentos, isso seria o caso, por exemplo, de ligações flexíveis, né, tá certo? Então, eu comparo a tensão solicitante com a tensão resistente do concreto, tá? Se esse carinha aqui for menor do que o sigma CRD, eu digo que não ocorre esmagamento do concreto. Então, pelo menos pensando nesse estado limite último, a base passaria. Aí a resistência à compressão do concreto de cálculo, aqui no conteúdo de placas de base, ela é admitida como sendo o FCK, dividido pelo aquele fator de segurança que a gente já conhece lá do concreto armado, né, o gama C igual a 1,4 para as combinações normais, o fator de segurança de ponderação da resistência do material, né, e o gama M, que é um fator de segurança adicional para levar em consideração as incertezas aí com relação à distribuição de tensões na placa de base, tá certo? Então nós temos aí esses dois fatores de segurança que culminam no sigma CRD. Então, para que o estado limite último
com relação ao esmagamento do concreto nessa situação seja atendido, basta que o sigma CSD seja menor ou igual ao sigma CRD, tá certo? Só que aí agora a gente vai complicar um pouquinho o problema e vamos considerar que nós temos um pilar sujeito a um momento fletor, certo? Além de um esforço axial de compressão, ou seja, uma situação em que eu tenho uma ligação rígida, né? Ou seja, que aparecem momentos na placa de base. Lá da resistência dos materiais, a gente sabe lá do conteúdo de flexão composta, né? Que quando eu tenho uma carga axial, né? Um esforço axial combinado com o momento fletor, eu posso criar uma equivalência estática em que essa carga ND pode ser deslocada para a esquerda ou para a direita de maneira a representar o conjunto ND e MD. Como o momento aqui provoca um giro no sentido anti-horário, eu posso muito bem deslocar essa carga para a esquerda com uma certa excentricidade de tal maneira que essa carga que estava aqui, né, sendo deslocada para essa posição, vai provocar o momento MD no mesmo sentido que estava aplicado, ou seja, eu criei uma equivalência estática. Então eu deixo de ter esse conjunto e passo a ter apenas o efeito da carga ND aplicada excentricamente. Essa excentricidade, para que a carga ND seja equivalente, essa excentricidade tem que provocar o mesmo momento fletor de cálculo que estava aplicado anteriormente. Ou seja, ND vezes a excentricidade tem que ser igual ao momento fletor que era aplicado inicialmente na peça, né, no pilar. Então, portanto, a excentricidade da nossa placa de base, né, com relação à combinação de ações que eu estou apresentando aqui, seria o momento fletor dividido pelo esforço axial de cálculo, né, de compressão, tá certo? Aí vamos para algumas considerações iniciais dessas ligações excêntricas, né? Admite-se aí que existe uma excentricidade crítica, que é a excentricidade máxima que você pode dar para a carga vertical, a excentricidade máxima que você pode dar para a carga axial, para o esforço axial, para que apenas o concreto que está aqui na base resista aos esforços que estão sendo transferidos para o elemento de fundação, ou seja, os chumbadores não teriam nenhuma solicitação interna, né? Você não solicitaria nenhum dos chumbadores. No caso aqui, se eu aplico o momento fletor no sentido anti-horário, certo? Eu vou ter aqui o surgimento. Primeiro eu vou saber que a minha carga vai ser aplicada de maneira excêntrica, tá? E em virtude dessa excentricidade, eu vou ter aqui o surgimento de tensões de compressão na face inferior da minha placa de base. E aí, para que apenas o concreto resista a esses esforços, tá certo? A resultante de compressão que eu estou aplicando no pilar tem que estar alinhada com a resultante de tensões do concreto, tá? Então, eu tenho aqui tensões aplicadas em uma região pequena da placa de base, uma região que tem uma dimensão Y, como vocês vão ver aqui agora, tá? Uma região com largura Y, que é a profundidade da placa de base que fica em contato com o concreto. E essa outra região aqui, ela vai sofrer um pequeno levantamento, certo? Então, quando você aplicar essa carga de maneira excêntrica, uma parte da placa de base vai ficar em contato com o concreto e a outra parte vai sofrer um pequeno levantamento, ou seja, vai perder o contato com o concreto. Seria semelhante ao você caminhar, né, com um tênis, certo? Quando você começa a levantar o pé, certo? A carga no solado na sola do tênis, né, naquele emborrachado da face inferior do tênis,
uma parte daquele solado ele perde o contato e a outra parte fica em contato com o solo, com tensões bem acentuadas. Então a gente está admitindo aqui que uma determinada região da placa de base vai ficar em contato com o concreto. Essa região tem o comprimento Y, uma largura BPB, né, que é a largura da placa de base. E se eu pegar essas tensões e multiplicar pela área em planta dessa região que está em contato, eu obtenho a resultante de compressão no concreto. Então, para que apenas o concreto, né, resista aos esforços que eu estou aplicando no pilar, para que isso possa acontecer, a resultante de compressão tem que estar alinhada, né, em prumo com o esforço axial de compressão que eu estou aplicando no pilar. O chumbador que está aqui do lado comprimido do concreto, ele não é solicitado, porque quando você comprime a placa de base contra o concreto, o que na verdade acontece é um pequeno afrouxamento do chumbador que está apertado ali com a porca, né? Então o chumbador que está do lado do concreto comprimido, ele não resiste a nenhum esforço de qualquer modo. O único chumbador que pode ter uma solicitação é o chumbador que fica do lado, que perde o contato da placa de base com o concreto, tá certo? Então inicialmente a gente admite aqui um equilíbrio de esforços na vertical, depois um equilíbrio de momentos, mas tem umas relações geométricas bem simples que a gente pode atribuir inicialmente. Então a primeira, né, consideração geométrica que a gente tem aqui é que essa distância, deixa eu limpar a tela porque está uma bagunça, né? Deixa eu ver aqui, eu não sei se é aqui, opções de ponteiro, apagar todas as anotações da tinta, pronto, é isso aqui. Essa distância daqui para cá é a excentricidade, certo? A região que está em contato com o concreto, ela é um retângulo, né? Que tem uma largura, aliás, um comprimento Y e uma largura BPB. E eu sei que a resultante de compressão nessa área que está em contato com o concreto, se ela é um retângulo, então a resultante de compressão ela tem que estar aplicada na metade do comprimento da região que está em contato com o concreto. Aí, para que essas duas forças fiquem em equilíbrio, tá? Essa carga vertical tem que estar alinhada com essa resultante de compressão no concreto. E essa distância daqui para cá, né, do centro de gravidade do perfil, portanto, do centro de gravidade da placa de base até a borda, é HPB sobre 2. Então eu sei que HPB sobre 2 é igual a excentricidade mais Y sobre 2. E aí, portanto, eu posso escrever a seguinte relação, que a profundidade que está em contato da placa mais 2 vezes a excentricidade é igual ao comprimento da placa de base. Aí eu posso proceder aqui agora com o equilíbrio de tensões na vertical, aliás, com a resultante de compressão no concreto. Então, a resultante de compressão no concreto é igual a tensão solicitante no concreto vezes a área comprimida, né, que é a largura vezes, aliás, é o comprimento vezes a largura da placa de base, tá? Se eu substituir essa equação na equação anterior, aquela equação em que eu disse que o y mais 2 vezes a excentricidade é igual ao comprimento, né, da largura é igual ao comprimento da placa de base, então eu vou obter a seguinte relação, tá? Eu vou basta vocês isolarem aqui o y nessa equação e substituírem aqui, ó. Então vocês vão encontrar que a resultante de compressão no concreto dividido por sigma CSD vezes BPB mais 2 vezes a excentricidade é igual a HPB. E aí, portanto, vocês encontram que, se eu isolar aqui a excentricidade nessa equação, eu vou encontrar que a excentricidade da carga
certo? É igual a 1 meio, 1 sobre 2, do HPB menos RCC, que divide por sigma CSD vezes BPB. Veja que essa equação, do jeito que está aqui, ela não leva a nenhuma resolução do problema em si. O que eu quero chegar com vocês é qual é a excentricidade máxima que eu posso aplicar no problema, de tal forma que apenas o concreto seja capaz de resistir aos esforços. Então, se eu quero que apenas o concreto resista aos esforços, basta eu fazer com que, naquela equação anterior que eu acabei de deduzir, que o sigma CSD, a tensão solicitante no concreto, seja igual à tensão resistente do concreto. Ou seja, eu vou levar o meu concreto ao limite das tensões de compressão, né? A máxima tensão de compressão que ele pode resistir. Então, se eu substituir o sigma CRD no lugar do sigma CSD da equação anterior, eu chego na equação da excentricidade crítica, ou seja, qual é a máxima excentricidade que eu posso ter da minha carga, né? A máxima excentricidade que eu posso ter na minha carga, de tal maneira que o chumbador que está do lado que perde contato com a placa de base, ele não vai ser solicitado e apenas o concreto vai resistir aos esforços de flexão e esforço axial que estão sendo aplicados, certo? Então vale lembrar aqui que o sigma CRD como eu já tinha falado anteriormente, é o FCK dividido por 1,4, que é o gama C, tá certo? Lá da 6118, e o gama N, que é um fator de segurança adicional relativo ao comportamento da placa de base, a distribuição de tensões. Também vale 1,4. Tá certo? Então vejam que aqui, diferente da situação em que a placa tinha uma carga centrada, lá quando a carga era centrada, as tensões na base eram uniformemente distribuídas ao longo de toda a área e o sigma CSD era calculado em função do esforço de compressão dividido pela área. Aqui, nessa situação em que eu tenho excentricidade, em que a excentricidade é menor do que a excentricidade crítica, né? Eu digo que sigma CSD é igual ao sigma CRD, ou seja, eu estou levando o projeto as tensões da minha placa de base ao limite, né? Tá certo? E se a excentricidade for maior do que a excentricidade crítica? Aí a coisa muda de configuração, porque aí se a excentricidade é maior do que a crítica, significa que o concreto por si só ele não consegue dar conta do esforço de compressão combinado com o momento fletor. Então a gente tem que tomar partido do funcionamento do chumbador que está do lado que perde contato. Então o chumbador aqui, ó, ele agora não tem mais um esforço de tração nulo, tá? Ele vai ter sim um esforço de tração para equilibrar os esforços que vão surgir, certo? Então, novamente aqui eu digo que as tensões solicitantes são iguais às tensões resistentes no concreto. E posso fazer aqui o equilíbrio de cargas verticais na direção Y aqui, ó. Tá? Na direção Y, para cima positivo. Tá certo? Então, somando as cargas na direção vertical, ND entra com sinal negativo, RCC entra com sinal positivo, e o esforço no tirante, que é para baixo, que ele está tracionado, né? Tá certo? Vejam que é como se eu cortasse, né? Fizesse um corte imediatamente abaixo da placa de base, tá? Então, imediatamente abaixo da placa de base, eu teria resultante de compressão no concreto para cima, a resultante de tração no chumbador para baixo e o esforço de compressão no pilar para baixo, tá certo? Então, por isso que o sinal do esforço de tração no chumbador deu negativo, porque é uma força para baixo, puxando a placa de baixo, puxando a placa de base para baixo, né? Tá certo? Se eu substituir o RCC pela tensão resistente de compressão no concreto,
tá? Vezes a área comprimida da placa de base, essa área que está em contato, né, com o concreto, e só isolar aqui o esforço de tração no chumbador, eu chego nessa equação que está aqui, tá? Bem simples. E aí eu posso continuar agora fazendo o equilíbrio da minha placa de base. Novamente eu estou fazendo um corte aqui embaixo da placa de base. Eu tenho o resultante de compressão para cima, a resultante de tração para baixo. Se eu adotar o equilíbrio de momentos em relação ao centro de gravidade da placa de base, certo? No sentido horário positivo, eu vou ter que esse esforço de compressão aqui com a sua excentricidade provoca um momento no sentido anti-horário, que é justamente o sentido do momento que estava aplicado no problema, né? Então fica ND vezes E com sinal negativo, porque está no sentido oposto ao que eu convencionei aqui no meu equilíbrio estático. A resultante de compressão provoca um momento no sentido horário, então ela entra positiva. E o braço de alavanca da resultante de compressão, certo? Metade da largura da placa de base, ó, metade da largura da placa de base é daqui para cá, menos y sobre 2, que é esse pedacinho aqui. Então sobra somente esse danado que está aqui, ó, nessa distância da carga RCC até o centro de gravidade da placa de base. E a distância do chumbador até o centro de gravidade da placa de base eu vou chamar de HT. HT. E aí essa resultante de tração no chumbador para baixo provoca um momento no sentido horário. Então ela entra positiva. Se eu substituir a resultante de compressão no concreto, tá? E substituir o esforço de tração no chumbador que eu já encontrei na equação do equilíbrio das forças verticais, eu chego nessa equação que está aqui. Vocês vão ver que ela é uma equação que depende do parâmetro y, que é a profundidade da placa de base que está em contato com o concreto. Se eu rearranjar essa equação, depois de alguns minutos, né, fazendo uma pequena álgebra, né, tá aqui, tá certo? Algumas operações matemáticas e isolar os termos em função de y, eu chego nessa equação aqui, tá? Eu chego nessa equação. Essa equação é bem interessante porque ela mostra que primeiro que ela é uma equação de segundo grau em função de y, que é a profundidade do concreto que está em contato com a placa de base. Então, se a gente relembrar lá do ensino médio, eu tenho uma equação do segundo grau, em que eu tenho o termo A, eu tenho o termo B e tenho o termo C, né? AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Então, é uma equação do segundo grau, em que a variável de interesse é a profundidade ali do concreto que está em contato com a placa de base, o nosso Y. Então eu posso usar a fórmula de Bhaskara para encontrar a raiz dessa equação do segundo grau, né? Então eu encontro lá o delta, né, que é o b ao quadrado menos 4ac, tá certo? Lembrando que o b seria esse termo aqui, ó, b. Só que ele é negativo, só que quando você eleva ao quadrado, o sinal de menos vai embora. Então b ao quadrado menos 4ac, 4ac. Aí eu vou e jogo lá na equação do delta, só rearranjando os termos, né, para deixar mais organizadinho. E aí, se vocês lembrarem lá do ensino médio, quando a gente vai achar uma equação, a solução de uma equação de segundo grau, quando o delta dá negativo, significa que aquela equação de segundo grau não tem solução, ela não tem uma raiz, né? Então isso vai acontecer aqui também em alguns problemas. Se a gente encontra que o delta deu negativo, então significa que a placa de base que eu estou projetando, ela não acha um equilíbrio. Não acha, o concreto não consegue resistir às tensões de compressão, e aí, portanto, você teria que aumentar as dimensões da placa de base ou aumentar a resistência à compressão do concreto. Então isso pode acontecer em alguns problemas, como a gente faz uma
em várias situações a gente faz uma estimativa inicial, né, das dimensões da placa de base, pode ser que porventura vocês achem que o delta aí da equação do segundo grau dê negativo. Mas é simplesmente uma mensagem matemática para vocês para dizer, olha, aquela equação do segundo grau não tem solução, então vocês têm que aumentar a resistência da compressão do concreto ou aumentar as dimensões da placa de base, porque se você aumenta as dimensões, principalmente o BPB, tá? Você aumenta a área de concreto que está em contato com a placa de base e consequentemente diminui as tensões solicitantes. Então você vai conseguir achar uma solução para o Y. Então, novamente, se eu lembrar lá do Bhaskara, né, as soluções, o x' e x2', né, as raízes da equação de segundo grau é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então tem a primeira raiz e tem a segunda raiz. Se eu aplicar isso no meu problema, eu vou ter aqui a primeira raiz do y e a segunda raiz do y. Vale lembrar aqui que essa solução aqui, ela não tem interesse prático para a gente, ela não tem significado físico, porque na grande maioria dos problemas que eu verifiquei, essa primeira solução, ela diz que a área de concreto que está em contato com a placa de base é maior do que a própria área da placa de base, o que não faria nenhum sentido. Então a gente descarta essa primeira solução, ela não tem significado físico para a gente e fica apenas com a segunda. Ou seja, eu consigo descobrir qual é a área da placa de base que está em contato com o concreto, ou seja, quem é o meu Y. Tá? Então, para recapitular, se você sabe quem é o Y, tá certo? Você consegue descobrir por equilíbrio quem é o esforço de tração do chumbador. Basta vocês voltarem nas equações anteriores, ó. Se eu já sei quem é o Y, eu posso achar quem é o esforço de tração do chumbador nessa equação aqui, ó. Deixa eu apagar todas as... Ó, o esforço de tração do chumbador vai ser a resultante de compressão no concreto, que eu vou descobrir agora porque eu sei quem é o Y, menos o esforço de compressão no pilar. Então, achando o esforço de tração do chumbador, eu já consigo determinar, por exemplo, qual é o diâmetro dele que eu preciso, né? Ou então fazer verificações, tá certo? Achando o Y também, né? Eu consigo saber qual é a parte da placa de base que está tendo ali tensões de compressão e consigo verificar se a placa de base, se ela tem uma espessura razoável ou não, se eu preciso aumentar a espessura da placa de base, porque ela vai ficar recebendo tensões de baixo para cima, então ela vai estar sujeita a esforços de flexão, tá? Semelhante ao emborrachado, né? Semelhante ao solado do tênis que eu falei. Quando você está na ponta do pé ali, a base do seu tênis, ela sofre flexão. Então a placa de base é a mesma coisa. Uma vez que você descobriu a área que está em contato, tá? Você consegue saber então se a placa de base consegue resistir a esses esforços de flexão que estão aplicados nela, tá certo? Então essa parte do conteúdo que envolve aí o comportamento estrutural das placas de base solicitada a esforços de compressão, ela é importante para que vocês possam descobrir os esforços internos em cada um dos componentes que montam ali o sistema da placa de base, seja o chumbador, seja a placa de base, seja o concreto. Então sempre vocês vão precisar descobrir esses esforços internos, tá certo? Deixa eu seguir aqui. Eu acredito que não tem mais nesse vídeo, acho que encerra aqui, é isso mesmo. Então espero que vocês tenham aproveitado, façam suas anotações, são cálculos relativamente simples, vocês podem pausar o vídeo e tentar deduzir as equações conforme eu vou apresentando, tá bom? Deixem um like, deixem um dislike, enfim, façam suas perguntas, né? Deixem seus questionamentos aí nos comentários, tá bom? Então um abraço a todos e fiquem com Deus.